que nós estamos a ser bem-humorados, mesmo perante tamanho sofrimento. É preciso sublinhar que a END e a EPAL não têm a coragem de cobrar aos quartéis das Forças Armadas, que também não pagam. Vão cobrar as escolas públicas, mas as unidades militares... A cidade alta será que paga? Ponto de interrogação. O Jaime está... Brás, vamos dar um espaço ao Brás. Na TAG, o gabinete de voo presidencial tem um grande quilap lá. Quilap de quê? De combustível? Dívida. Antes de ser 30 e tal mil milhões. Aliás, o Estado é o maior empregador e o maior devedor. Mas, Jaime... Portanto, vai cortar os voos. Jaime, vai ser o teu primeiro e talvez o único pronunciamento relativamente à qualidade. Não, porque já são... Temos Estamos a falar 20 minutos. de educação, cidadania, justiça, igualdade. Não, mas eu também disse algo muito tempo. É muito importante. Eu disse que nós em Angola não respeitamos um recurso precioso que é irrecuperável. Chama-se tempo. Eu estou calado desde o fim do primeiro painel. Mas dei-lhe a palavra e está a reclamar, está a consumir tempo. Mas ainda não formulou a sua questão, não me provocou, Alves. Como é que eu vou me antecipar? Se eu não sei o que pretende que eu diga. Na opinião do Joaquim Jaime, o ensino em Angola enferma de vários problemas. Por que razão? Antes de responder essa questão, eu gostava de fazer uma pequena emenda lá atrás. Políticas públicas não têm que ser necessariamente de Estado. Elas podem ser de Estado como de governo. Quando aquelas são de governo, elas podem ser por via de decreto, despachos, leis na ocasião, depende. E aquelas mais estruturantes que são aprovadas a nível da Assembleia Nacional, de modo a vincular o país, independentemente das variações políticas que possam ocorrer. Nós temos sim políticas públicas em Angola. Mas agora, relativamente ao ensino, parte dessa questão nós já abordamos no primeiro painel. E o Teixeira traz aqui uma questão que ele diz, parece muito de esquerda, mas é verdade, essa luta de classes. E a educação é esse instrumento que pode ser usado habilidosamente, que é para poder segregar, dividir, estratificar as classes. Chamas isso habilidosamente? Não será criminosamente? O criminoso também é habilidoso, também é. Ele faz tudo que é para não ser pego. E aqui, quando falamos de habilidade, até pode-se atribuir aqui uma aparente noção de legalidade, boa vontade em relação às coisas, quando há, de facto, lá no fundo, essa vontade de estratificar a sociedade, partindo já da educação. Então vamos colocar a questão de forma mais clara. Joaquim Jaime, a qualidade do ensino em Angola, na sua opinião, é boa? Eu vou reproduzir dois pronunciamentos do Presidente da República, um feito em 2020, outro em 2021. Ele diz que não é boa, e eu concordo. Concorda porque o Presidente disse? Não, ou concorda não é. Porque acha que não é boa? Não é isso. Só para dizer que lá no mais alto cadeirão há esse entendimento de que a educação não é boa, não tem qualidade. Ou há essas manifestações de... Não. Está a falar, não está a fazer. Não. Mas já que a minha provocação é, quando diz... Eu gosto muito quando toma o Presidente da República no seu discurso como exemplo. A questão é, não será o Presidente da República, as políticas de governo do seu executivo que sinalizam também tal qualidade de educação que é deficitária? Repara uma coisa. O mudar é um ato de humildade e ele tem que partir pelo reconhecimento dessa deficiência e depois, no segundo passo, assumir a necessidade. E para quando o segundo passo? Esse segundo passo não é tomado sozinho. Quem está a governar é um dependente. Eu tenho a visão política, mas depois quero que aos mais diversos níveis tragam uma solução para poder materializar aquela minha visão política. Daí que a qualidade dos departamentos ministeriais tenha muita influência sobre a qualidade das políticas públicas que são aprovadas aos mais diversos níveis. Quem garante a composição dos departamentos ministeriais? Há uma visão compartilhada em relação a isso. Isso decorre do nosso próprio sistema político. O Presidente da República não tem autonomia, por exemplo, que tem um presidente norte-americano de indicar a sua equipa, porque aqui a legitimidade para governar é do partido que vence as eleições com cabeça de lista. E a composição do executivo tem de passar pela aceitação do órgão de cúpula do partido governante, que é o birro político, e depois o Presidente da República, então,
no âmbito das suas competências constitucionais, vai nomeando as pessoas. Então quer dizer, Joaquim Jaime, que a responsabilidade é partilhada pelo Presidente da República e o Birro Político do MPLA. Está identificado. É uma responsabilidade... Está identificado o responsável, é uma, BP do MPLA. É uma responsabilidade partilhada, porque o sistema político induz a esse compartilhamento da responsabilidade. Ora, vamos cá ver uma coisa. Não, desculpe só. Aqui chegados, qual é o recado? Estamos mesmo a caminhar por fim do programa, meu caro. São 12h41. Temos apenas 15 minutos para encerrar este programa. Qual é o recado para os responsáveis ou os corresponsáveis? Sua Excelência, Sr. Presidente da República e o Birro Político do MPLA, para que a educação, de uma vez por todas, possamos virar a página e corrigir os problemas que estamos aqui a constatar. Parte das questões nós já apresentamos aqui, mas isso aqui temos que seguir uma certa sistematização. Se nós desenhamos uma visão para a educação na Lei de Base 2016 ou 2017, que depois foi revista em 2021, temos uma visão para a educação no PND, temos uma visão para a educação de longo prazo, temos aquela de curto, os instrumentos que fazem o acompanhamento, avaliação e monitoria, avaliação dos resultados, que seja de impacto, de objetivos e metas, isso tem que ser feito. E que normalmente essa dimensão técnica do acompanhamento da questão deve ser feita por pessoas sem qualquer interesse político na coisa. Quer dizer que deve ser feito, mas não tem sido feito. Não tem sido feito, porque se a gente estabelece objetivos, depois vai escalonando temporariamente algumas metas, tem que haver pessoas cujo compromisso é com o cumprimento daquilo, independentemente das consequências políticas que decorrem daquilo. Só um ponto de ordem. Só para essa parte. Amigo Catarmano, vou transformar o seu ponto de ordem na sua última intervenção. Há um documento do Ministério da Educação que avalia a reforma educativa. Foi com base nesse documento que, na altura, o atual ministro da Cultura disse que foram detectados 40% de professores que não sabiam ler. Há esse documento, portanto, não há nenhum problema. A avaliação foi feita da reforma, chegou-se à conclusão. Por isso é que todo mundo hoje diz que a monodocência não funciona, devia ser retribuída. Não só a monodocência, mesmo a nível do conteúdo. Não, é só para reforçar, dizer, não é que a avaliação não é feita, eles fazem os resultados, os pontos vários de estrangulamento do sistema são conhecidos. A ação inativa é só da responsabilidade. Mas agora repara, aqui o pessoal, como é o nome? Brás. Chocolate Brás. O Chocolate Brás, ele foi muito metódico na sua primeira intervenção. E ele falava de sistematização. Eu posso avaliar a minha própria política e ter a liberdade suficiente para identificar meus próprios erros. Mas uma avaliação do ponto de vista de monitoria que não gera... Uma avaliação externa? Sim. Podia ter externa, interna, podia ser ouvir as partes interessadas, aqueles que são os destinatários dela. Externa aos executores, externa ao governo. E essa avaliação externa? Não, só para dizer que eu posso fazer uma avaliação, mas se essa avaliação é engavetada, ela não produz conhecimento, não gera consequências para a melhoria. Isso aqui é mera formalidade técnica administrativa, não serve para nada. Muito bem, Joaquim Jaime. Chocolate Brás, o seu último minuto, se faz favor. Meu último minuto, eu vou correr. Vou aproveitar primeiro as palavras do professor Vítor Barbosa para dizer que, de facto, é necessário que Angola adote um conceito de educação. Quando eu digo conceito, não é só a definição do termo, mas o que é que se espera com a educação, né? Isto, a meu ver, só vai ser possível se nós tivermos esse Conselho Nacional de Educação que produza um documento... Só uma coisa rápida. Quem deveriam ser os integrantes desse Conselho Nacional de Educação? Ele deve entregar estruturas do Ministério da Educação, do Ensino Superior, da Cultura... Ou seja, e onde fica a sociedade civil? Eu enquadro nos parceiros sociais, a sociedade civil, os órgãos colegiais e profissionais, inclusive os professores, os SOBAs. Ou seja, é preciso envolver toda a comunidade para pensar o conceito, a partir do conceito, definir estratégias e indicadores. Agora, o Joaquim falou muito bem sobre a questão das políticas. É importante sempre recordar que política pública, política educacional, não é um conceito racional e organizado. Ele é feito de disputas, há os consensos possíveis. O que nós temos na educação hoje, do ponto de vista da política, é o possível do ponto de vista da ação governativa, mas não é o final, porque pode ser alterado. E eu vou tomar aqui duas coisas muito rápidas. Nós temos dados produzidos recentemente no Ministério da Educação que indicam que 89% das escolas
em Angola não têm orçamento via Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado. E 7% de outras escolas nem conhecem sequer o que é isso orçamento. Depois temos 73% das escolas estão localizadas no ambiente rural. Além disso, temos 23% de professores que não têm formação pedagógica. O que é que eu quero dizer com esses números? Para terminar. Para terminar, é preciso pensar uma política para a educação que considere uma estrutura de financiamento. Pode ser esta que integra tanto o OGE com essas doações que eu me referi, mas não precisa ser só doações externas. É preciso, porque há gente com poder econômico que pode e que tem intenção de ajudar. Sim, mas quando o Estado desperdiça dinheiro com questões supérfluas ou não prioritárias, também tem que se melhorar a qualidade da despesa. Eu me referi a isso na minha segunda intervenção, a questão da qualidade da despesa. Estou a me referir agora especificamente o que é que nós precisaríamos fazer para mudar a educação. Precisaríamos repensar a estrutura de financiamento, integrando doações e outras pessoas que têm interesse em subsidiar o sistema. Precisaríamos empoderar as famílias do ponto de vista socioeconômico para que nas zonas rurais não haja tanta necessidade que eles passam. E, por fim, precisaríamos ter um sistema de formação de professores que olhasse que da educação primária ao ensino superior, onde há necessidade de professor especializado, com as maiores competências, com a formação diversificada e diferenciada, é na formação básica. Acontece ao contrário, os professores do ensino primário, tendencialmente, quando aumentam o nível de formação, vão para o superior e acabam por deixar. Então, seria isso que eu colocaria. Carlos Rosado de Carvalho, o teu último minuto, faz favor. Pois, eu regresso ao problema. Acho que tudo aquilo que o Chocolate diz, se nós formos ler os documentos oficiais, está lá. Formação de professores, todas essas coisas. Está lá tudo. Não Mas então, aqui. qual é a explicação? melhor. É teatro? Está escrito e não se faz porquê? Pois, porque lá está. O nosso problema é o problema de gestão daquilo que nós temos e que sabemos fazer e de definição de prioridades. Nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, esta questão da formação de professores é muito coisa. Enfim, nós andamos na escola antes da independência, não é? Os nossos professores não eram PhDs e licenciados e agregação pedagógica e todas essas coisas todas. Faziam-se com pessoas relativamente bem preparadas. Bem preparadas. Não é preciso de 2 anos de agregação pedagógica. Não é preciso. Isso é o ideal, não é? O ideal são essas coisas, mas nós precisamos de pessoas, o Chocolate, aqui o Chocolate, essas pessoas que estudam muito profundamente estas coisas, é muito wishful thinking, mas nós precisamos ser mais pragmáticos relativamente à gestão. E foi a questão que eu coloquei ao Milker, que perante a gama de dificuldades, a realidade, exatamente, temos que ser mais expeditos, realistas. Isto é o ideal. Agora, temos que entregar isto a um bom gestor, não é? E que ele que gira como é que nós vamos chegar a estas coisas. Porque com os problemas que nós temos, é impossível nós termos estas coisas. E o fundamental, mesmo o fundamental, é a questão, isto é de economia, que é, a economia é a ciência da alocação dos recursos. Portanto, nós temos poucos recursos, mas temos muitos comparados com outros países que fazem muito melhor do que nós. Caso, nomeadamente, de Moçambique. Sim. Esta coisa do financiamento, eu tendo talvez aqui a discordar do Chocolate. O grosso de financiamento é público. Tem que ser público. Tem que ser o governo a investir no setor da educação. Se conseguirmos doações de outros sítios, eu pessoalmente não doava dinheiro a Angola quando Angola anda a gastar dinheiro em carros, anda a gastar em aeroportos. Não pode ser. Já disseste isso. Cláudia Matoso, o seu último minuto, faz favor. Vou pegar o fio do Chocolate Brás. Primeiro, investir nas infraestruturas. Não estamos a falar simplesmente de salas de aulas, mencionamos aqui laboratórios, quadras poliedesportivas, investir nos professores, dar aquela formação contínua, rever os programas, os conteúdos programáticos e ter maior cuidado também na autorização de novos cursos. Porque o que é que acontece? Acabamos de ter aí vários cursos que vão saturar o mercado. Nós vimos aí vários colégios a abrir, ou instituições de ensino superior a abrir curso de gestão. Mas qual é a real necessidade do país? Pensar no país. Qual é a necessidade que o país tem? Eu tenho essa necessidade, então vamos abrir para esta necessidade. Por que vai acontecer? O governo vai gastar dinheiro para contratar expatriados
para poder satisfazer as necessidades do país, e nós aqui sempre a saturar o mercado com os mesmos cursos e uniformizar também os currículos desse ensino. Por quê? Imagina, um estudante estuda na instituição A, quer mudar para a instituição B, tem que rever as cadeiras. Mas o curso é o mesmo. Por quê? Porque os currículos não estão uniformizados. Nem devem estar. Isto é tema para um outro debate. Miguel Filho, o último minuto, faz favor. Bem, último minuto, eu diria, portanto, iria na linha de pensamento do Carlos Rosado. O problema é de gestão, porque temos estado a dizer que o Orçamento Geral do Estado atribui 6%, sabemos que é muitíssimo pouco. No entanto, também sabemos que se aumentar para 10 ou 15%, não vai melhorar por problemas de consciência. Por quê? Porque as escolas, neste momento, as aulas já iniciaram e lá nas zonas rurais há escolas que nem sequer programas têm. Já nem falo dos manuais que está aqui a reivindicar o Teixeira. Não tem programas. Há escolas que não recebem kwanza para a manutenção ou limpeza, para comprar vassoura. Então, é um problema de gestão. Por quê? E os municípios, as administrações municipais, não sei se agora são distritos ou são o quê? Administrações municipais. Também existem, sim. Só uma lei escrita e aprovada no papel, nada mudou ainda. Da verba que recebem, para além daquela de salários, ele também está preocupado em pôr alguma coisa no bolso. Então, o problema é fundamentalmente de gestão, do topo à base. Do topo primeiro, dos deputados, muitos deles que são professores universitários, saíram dos professores do ensino fundamental, ao revestirem-se daquela capa de deputados, esquecem que alguma vez passaram pela escola e não defendem os interesses dos filhos dos pobres, porque quem está aí nas zonas rurais, mesmo aqueles deputados que vieram do campo, agora os filhos estão em Portugal. Portanto, demitiram-se, sim, é a realidade, não é? E de todos os partidos. Demitiram-se do ensino público, não é? E naturalmente, aquelas escolas estão voltadas ao abandono. Não existem nem programas, nem manuais. Imaginemos nós, se cá em Luanda não existem manuais, lá no Caimbambo e não sei o que mais, o que é que será a pensar? Portanto, para fechar, eu diria mesmo que o problema é consciência. Não existe uma consciência nacional. Portanto, o patriotismo que temos estado a gritar não existe. Precisa ser cultivado. Vítor Barbosa. Só fala bem quando está calado. Não, eu, na verdade, gostaria de dizer que devemos ser coerentes com algumas coisas. A primeira é Estado Democrático de Direito. Ora, só a democracia representativa não responde a esse desígnio. Nós continuamos a decidir a partir do topo. A democracia participativa é ignorada. E já Júlio Nherere dizia que os povos não se podem desenvolver. Só se podem desenvolver eles próprios participando. Mas Nherere também era um ditador, não é? E pode ter cometido erros, mas disse isso que eu hoje acho extremamente... Não, e aqui tens... Eu gosto desta tua observação. É que aquilo que diz também Paulo Freire. Nós temos que reduzir a distância entre as nossas palavras e as nossas ações. Claro. E isso só é possível quando Angola suprir o principal déficit, que não é da economia, não é das finanças, é o déficit de cidadania. Com o exercício da cidadania, nós vamos ter todos os programas e políticas públicas de Estado, sublinho isso, como políticas para o desenvolvimento endógenos a partir da nossa realidade e não meramente para cumprir o que nos dizem a partir de fora. Podemos conciliar, sim, o esforço entre o nosso desejo e nesse sentido de fazermos parte da comunidade mundial, mas sem subestimarmos a nossa inteligência para construir um país mais inclusivo, que não estamos a fazer. Joaquim Jaime, para não me acusar, tem um minuto para o remate final, já que a última intervenção sofreu muitas interrupções da minha parte. Sim, eu gostava que voltássemos o tempo em que o estudar era um dever revolucionário. E entendia-se efetivamente que naquela altura... Dever revolucionário. Era um dever revolucionário. Mas não era um direito para todos. Mas era... Não tínhamos crianças na rua, sem escola, não tínhamos essa vagabundagem de hoje. Todo mundo andava na escola e todo mundo aprendia com algum rigor. Porque entendia-se que a educação era um elemento diferenciador para o desenvolvimento de Angola e para a defesa das nossas conquistas alcançadas em 1975.
entendia-se também que um cidadão educado era um cidadão bem comportado, partícipe, era um cidadão que evitava o máximo possível a contradição com a lei. Um cidadão instruído era um ativo para a sociedade, para a sua família, e era o melhor que podia acontecer com ele mesmo. Então temos que recapitular esse valor da educação para o país, para as famílias e como para o cidadão. Uma sociedade educada precisa de menos polícia, coloca menos pressão aos serviços prisionais, coloca menos pressão ao saneamento básico, porque ele vai participar do tratamento de tudo isso. E precisa de menos cemitérios. E precisa de menos cemitérios. Então, investir na educação...